Olá, estou aqui novamente para compartilhar com vocês a publicação que eu fiz nas páginas de Grabovoi, além dos números, no Facebook e no Telegram. E, como sempre, eu leio antes para colocar nossa consciência num estado de espírito de controle, de gestão da realidade. Algumas pessoas chamam de pilotagem, né? Num estado pilotante, num estado de controle. Eu leio um trecho com um seminário, uma palestra de Grigori Grabovoi. As palavras de Grigori Grabovoi têm esse poder, né? Essa luz que nos coloca o nossa consciência nesse estado de controle para que nós possamos fazer a gestão da nossa realidade e realizar os nossos objetivos. Antes, eu vou compartilhar com vocês a minha conexão com o aparelho PRK1U. Enquanto eu leio esse texto, hoje eu queria compartilhar com vocês a minha conexão com o aparelho PRK1U, para que vocês sintam como é fazer, sintam um pouco como é fazer o controle com esse aparelho. Eu estou divulgando o curso que nós faremos com os 23 aparelhos PRK1U, mas para fazer esse curso, vocês precisam fazer a prova. E eu estou divulgando agora uma prova gratuita que será realizada em português nos dias 26 e 27 de outubro. Dia 22, nós teremos um webinar só para esclarecer, para dar informações para vocês, e a prova será no dia 26 e 27 de outubro. Então, eu quero que vocês sintam um pouquinho como é fazer o controle com a ajuda do aparelho PRK1U, como isso se torna mais profundo, esse controle. Inicialmente, você elabora o seu objetivo, que é de salvação global, desenvolvimento harmonioso, assegurar a vida eterna para todos. Esse é o objetivo principal de todos os estudantes dos ensinamentos de Grigori Grabovoi. Essa luz, a luz do objetivo da macrosalvação, ilumina todos os nossos objetivos, inclusive os nossos objetivos pessoais. Você leva essa luz para a lente pequena do aparelho e gira no sentido anti-horário. Primeiro, a luz pequena é essa que tem o número 145, a lente pequena. Aí depois você leva o seu olhar para a segunda lente, que tem o número 278 ao lado. Depois leva o olhar calmamente para a terceira lente, que tem o número 9063, os números ao lado. E volta para a primeira lente e segue esse percurso, girando o objetivo, a luz desse objetivo, pelas 3 lentes do aparelho, com a mente sempre atenta na salvação global, com desenvolvimento harmonioso, e depois vocês podem inserir o seu objetivo pessoal. Enquanto eu leio o texto de Grigori Grabovoi. Estou continuando o texto que eu já comecei a ler no último vídeo. E quando você começa a analisar essa estrutura, por exemplo, como uma estrutura de controle de sua parte, ou seja, quando você conhece o mundo através do amor e, ao mesmo tempo, cria a estrutura de controle através do amor, afinal, o amor é um conceito mais elevado do que o mero controle. O amor, como tal, envolve o mundo inteiro, e o mundo inteiro é construído sobre o amor. Mas quando você começa a lidar com a estrutura de controle, provavelmente só percebe uma parte muito pequena
que, por assim dizer, é percebida por sua consciência naquele momento. Um exemplo muito simples: há um número infinito de eventos mundiais construídos sobre o amor. E vocês, em geral, percebem uma estrutura local e a usam, por exemplo, para conhecimento e para controle. Mas, nesse contexto particular do meu ensinamento sobre o amor, você toma exatamente essa estrutura, que é também o próprio plano da vida, ou seja, é o próprio mundo. Portanto, você conhece através de sua própria estrutura o verdadeiro nível de realidade, que, aliás, é um nível extremamente tenso de conhecimento, porque você usa o mesmo instrumento do qual praticamente todo mundo é feito. E quando você começa a usar a mesma ferramenta, descobre que a imagem é mais ou menos assim. Digamos que uma casa foi construída. Para conhecer esta casa, você precisa usar as mesmas ferramentas com as quais a casa foi construída. E como foi construída? Por exemplo, com os carpinteiros, os especialistas a construíram. E se você não é um especialista, então você só pode, por exemplo, adivinhar. Aqui, vocês usam a ferramenta que Deus lhe deu. E essa ferramenta, em geral, é o próprio amor. Então, quando você começa a pensar sobre como ele construiu, em termos gerais, esse sistema, você obtém o mesmo conhecimento que um carpinteiro ou um marceneiro tem, e assim por diante. Em outras palavras, você tem conhecimento porque está simplesmente fazendo essa pergunta. E, em geral, é claro, depois de avaliar logicamente a casa, você pode dizer, sim, aqui o carpinteiro aplanou algo, ele pregou as toras, digamos que a casa seja de madeira, e assim por diante. E, da mesma forma, o conhecimento com amor é principalmente a ação do Criador. Em outras palavras, é o desígnio primário do Criador. Quando vocês agem e conhecem o mundo com amor, vocês, é claro, antes de tudo, sabem o que o Criador lhes deu, para que, nesse momento, possam fazer a coisa certa. Ou seja, por exemplo, possam entrar nesta casa corretamente. E então, a situação é, claro, mais fácil. Assim que você entra nesta casa, sabendo que o carpinteiro criou essa mesma porta para a entrada, enquanto outra porta talvez é feita para outros fins, por exemplo, ela é construída para a entrada do pátio, enquanto a porta da frente está em outro lugar. Digamos, você entra por esta porta e descobre que o nível interno e tudo criado para viver dentro desta casa é o mundo inteiro, onde as pessoas criaram o mundo para si mesmas, incluindo as máquinas criadas neste mundo. Mas, no entanto, todo esse mundo é o que realmente está dentro, em geral, de condições de vida. Afinal, também existem estruturas externas, também existe o universo e assim por diante. Então, nesse sentido, uma pessoa percebe, em geral, o que ela quer perceber para viver aqui. Em outras palavras, ela quer perceber que está agradável naquela casa, que pode morar lá e assim por diante. E, portanto, o amor, em primeiro lugar, é o verdadeiro desejo do ser humano. O ser humano percebe exatamente o que quer. E então, depois dessas palavras, onde o Grigori Grabovoi comparou a nossa realidade, o mundo, com uma casa,
onde deve, onde você deve conhecer como ela foi construída através do amor, onde o amor dá todo o conhecimento necessário, sem que você não precise desmontar a casa para saber. Só com seu olhar, através do amor, você tem todo o conhecimento para construir essa casa, que, na comparação que Grigori Grabovoi fez, é o mundo. Quando você conhece o mundo através do amor, você recebe todo o ensinamento do Criador para você construir e reconstruir o seu mundo harmonioso de forma infinita. Vamos ler a sequência numérica que eu separei para hoje. A primeira é educação, 59861431191. 1. Aprendizagem, complexo de conhecimentos, recebido no curso de educação especial. 2. Qualquer coisa executada a partir de alguma coisa. Educação reativa, 5918614319191. Obsessão. Essa sequência numérica é muito importante, tanto para você quanto para alguma pessoa que você perceba que tem algum tipo de obsessão, para harmonizar e ela se livrar desse tipo de estado psicológico que não é positivo, né? Você pode utilizar essa sequência numérica. 918-422-5194, uma variante de estados obsessivos, revelados no curso de experiências e ações e não exigidos a determinada situação para sua aparência. Lavagem obsessiva das mãos, medo de número 3, medo de pisar em uma linha, são exemplos de obsessões. Condicionamento. 319-418-5191. Condicionamento operante. 4319-418-5191. Capacidade formativa, capacidade para ensinar, 398-117-918. Essa sequência também é muito importante para quem quer ensinar, se tornar um educador, um professor. Ele tem que ter a capacidade para ensinar. Eu espero que vocês tenham sentido a diferença de fazer concentração sem o aparelho PRK1U, como eu fiz nos outros vídeos, e hoje com o aparelho PRK1U. Se vocês sentiram isso, inscrevam-se para participar da prova gratuita e depois participar do curso. Mais adiante eu vou anunciar de quando será a data. Curtam e compartilhem, por favor, para que mais pessoas tenham conhecimento desses ensinamentos. Até o próximo vídeo.